Vamos lá, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live da Interfísio. Hoje não é a Eliane que está por aqui. Hoje quem está tocando essa live somos eu e Virgínia Ricobene. Vou aguardar um pouquinho a entrar, para a gente poder discutir um pouquinho sobre um assunto muito bacana que tem surgido aí, né, na nossa área, que é sobre a fisioterapia manual no assoalho pélvico, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e vamos tentar entender um pouco o que que é essa fisioterapia manual, da onde vem, como vem, o que que faz, o que que nós fazemos, o que que a gente pode usar como recurso. Vamos esperar a Vivi entrar. Ah, a Vivi já apareceu aqui. Vamos ver, a pessoa agora precisa convidar o colega. Virgínia, vamos lá, convidar a Vivi. A Vivi, Domi, um beijo grande, querida. Ih, acho que deu certo. Ih, deu certo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, conseguimos. Deu certo, que bom. Você me escuta bem? Eu tô te escutando bem, você me escuta bem? Perfeito, perfeito. Tá ótimo. É, que ótimo. Que bom. A Domi já começa dando feliz dia do orgasmo. Infelizmente, Domi, a gente vai falar sobre um outro assunto agora. Mas que poderia ser também sobre o dia do orgasmo, mas a gente vai falar sobre outro assunto que também é bastante importante pra gente. Eu ia falar isso agora, a Dami já lembrou bem, né? Dia tão importante. É, já trouxe. Vivi, acho que vale a gente se apresentar, né? Eu não sei como é que tá aí de pessoal que está chegando. A gente sabe que a Interfísio é um canal importante para a gente, nós que somos professores da Interfísio, mas certamente tem pessoas que não tiveram ainda contato com a gente, ou são de outros lugares, outras pós-graduações, então vale a gente só fazer esse quem somos, né? Para onde vamos. E então acho que pode começar por você, se apresentando. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro eu quero agradecer a Interfísio pelo convite, pela oportunidade de estar aqui do lado do Mauro, falando de um assunto que a gente tem como paixão em comum. Agradecer a audiência de quem está aqui, quem vai assistir depois, né? Eles avisaram que essa live vai ficar salva, né, Mauro? Antes de qualquer coisa, acho que vai ficar no IGTV da Interfície Cursos e no canal do YouTube também. Isso. Amo Virginia Bene, para quem não conhece, eu trabalho com fisioterapia pélvica e fisioterapia em obstetrícia. Ao todo são quase 15 anos de experiência nessa área. Eu trabalho na Universidade da FING, na Unirio, e em consultório particular também, além de dar aula na Interfísio e na Universidade de Estácio de Sá, na pós-graduação, junto com o Mauro, inclusive. É um prazer estar aqui. A gente tem formação em... A gente, né? Olha, eu já falando por você. Eu tenho formação em terapia manual, em pilates, e tenho também experiência com trabalho em fisioterapia manual ortopédica. Além de tudo, eu já trabalhei muito em traumato-ortopedia e fisioterapia geral. E é isso. E bom. Bom, então eu vou me apresentar. Meu nome é Mauro, para quem não me conhece, Mauro Barbosa Júnior. Também sou professor da Interfísio, né? Acho que desde quando começou a pós-graduação a gente está nessa parceria com a Interfísio. E muito feliz de fazer parte de uma pós-graduação que tem tido bastante sucesso, né? A gente tem tido turmas bastante robustas, então isso tem sido muito bacana ver esse lugar da Interfísio. Também trabalho na pós da Estácio. Sou professor de outras pós-graduações também, de uma repercussão um pouco maior, então eu dou aula pela Inspirar, pelo IED, pela PhysioWork, então na verdade eu tenho aí um lugar de trabalho muito especial, que é da onde eu vivo, que é o Rio de Janeiro, mas eu também tenho um trabalho a nível nacional aí, que por hora está indo de Belém até Porto Alegre, trabalhando com pós-graduação, sempre trabalhando com um tema voltado à saúde masculina,
mas que a gente já viu, né, Vivi, que a gente tem uma coisa em comum, que antes de chegar a isso aí, também sou formado em biomecânica. Se eu não me engano, a gente fez a mesma pós, foi a FRJ, né? Você fez também, né, Vivi? Então a gente fez, inclusive, no mesmo, na mesma escola, a Isso especialização. E não falei da pós-graduação. é, Que uniu a gente desde o início, essa formação, essa pós em biomecânica. Exatamente. exatamente. Então, eu e Vivi, a gente sempre teve um alinhamento muito grande nesse olhar da fisioterapia pélvica, baseado justamente nesse aspecto anatômico, morfológico, biomecânico e funcional, né? Então, esse olhar integrado entre essas compartimentações, que muitas vezes o fisioterapeuta olha isso muito pontual e dissociado do resto, né? A gente tende sempre, primeira vez que a gente começou a falar, já foi de cara essa visão muito conjunta sobre isso, e foi muito bacana eu encontrar um fisioterapeuta que tem um linguajar muito alinhado com esse, porque a pélvica surgiu, né, de uma forma que a gente ainda está em construção, é uma formação que ainda está em construção, e a gente tem visto aí a necessidade de começar a pensar na pélvica para além do períneo, né, para além do assoalho pélvico, e para isso um dos aspectos fundamentais é pensar sobre a biomecânica, né? Então, trabalho com isso também há bastante tempo. Minha formação de base veio aí. Eu trabalhei durante muito tempo com fisioterapia na área de reeducação postural global, que nunca me satisfez. O tal da correção de postura. Como assim correção de postura? Então eu sempre fui um pouco, para variar, né, um pouco nada ortodoxo com a aplicação da prática, fazia tantas outras coisas junto, e então comecei a trabalhar aí, então por isso que esse olhar também um pouco mais integral sobre o aspecto biomecânico corporal vem também para mim, assim, né? Então vem para uma formação de base, não foi minha primeira formação, não foi voltada já para pélvico, então isso ajudou um pouquinho esse olhar um pouco mais abrangente. Acho que é isso, né, Vivi? É isso, a gente tem isso em comum também, né? A bagagem que a gente construiu com a fisioterapia geral, com a terapia manual ortopédica bem global, né? E aí, quando a gente entrou nessa área, né? A gente resolveu alinhar o raciocínio, né? Não de forma tão centrada no assoalho pélvico, mas associar observar o contexto onde esse assoalho pélvico está inserido, né? Esse olhar da globalidade, esse olhar que a gente tanto tem como influência, no caso você, da postural global, mas principalmente do recurso da fisioterapia manual. E, Sim. e eu devo também muito ao que eu vi, a experiência que eu adquiri com Pilates, né? E, quando eu entrei na fisioterapia pélvica, eu escutava com muito preconceito dos profissionais de que Pilates poderia piorar, uma ideia muito errada, né, do conceito, do método. E, na verdade, basta que ele seja feito com alguém especializado, né? Com certeza. E que seja feito um alinhamento entre o fisioterapeuta que dá a sessão de Pilates e o fisioterapeuta especializado em assoalho pélvico que está ali com ele, né? Basta você unir, os dois princípios eles caminham muito lado a lado, né? Como qualquer outra coisa. E muitas vezes o nosso paciente ele opta por ir para uma musculação, por ir para uma academia. É o mesmo diálogo que a gente tem que ter alinhado com o professor de educação física. Claro. É transdisciplinar, né? Mais do que qualquer coisa, né? Eu tive um pouco da sorte, acho que eu falei um pouco da RPG, mas quando eu fiz a formação eu já não fiz o clássico, né? Então o que eu fiz foi que era RPG, se eu não me engano, RPG RPM, que era por recurso proprioceptivos, não sei o que das contas, que eu nem me lembro mais o que que é. Então isso também me trouxe uma bagagem bacana, porque não era só correção postural exclusivamente, né? Então eu passei por um processo formativo grande de terapia manual, né? Associado ao recurso do RPG. Então isso foi bacana porque a construção, como não era um curso das técnicas, né, de fisioterapia manual, eram recursos dados a partir da biomecânica, então a gente acabava tendo que conhecer de fato muito esse corpo para poder aplicar a técnica. Então isso é bom porque a gente não se prende necessariamente a esta ou aquela técnica, né? Então isso dá um pouco dessa liberdade para a gente poder trabalhar um pouco. Eu acho que eu tive muitos ganhos com relação a isso.
Então, eu já não fui tão ortodoxo a partir desse lugar e ainda pude ter a opção de conseguir adequar outras terapias ao processo de trabalho com RPG, que hoje em dia se soma e traz bastante para a pélvica, que eu não trabalho mais com RPG, mas trabalho bastante com a pélvica no sentido globalidade, como você mesmo falou e faz também, né? E foi um grande desafio também no início da formação em fisioterapia pélvica. Foi desafiador entender como a fisioterapia manual se aplica, né, a essas questões do assoalho pélvico, como a gente pode criar adaptações, o que a gente encontra na literatura, qual é o embasamento que a gente tem para usar esses recursos, né? Então foi um tanto quanto desafiador e eu acho que ainda é para todos nós. A gente tem que, com Bastante. muita humildade, reconhecer que é um universo ainda novo, né? Quando se fala em assoalho pélvico, as coisas mudam, né? Mudam um pouco e a gente precisa se adaptar a isso. E, antes de qualquer coisa, respeitar a região que a gente está, né? Assim, não é global, né? Lógico, sempre, mas a gente precisa respeitar essa região, que é uma região tão delicada, tanto para os homens quanto para as mulheres e principalmente para quem trata as crianças, né? Eu acho que é isso. E a gente tem em comum essa questão da biomecânica influenciando não só o nosso raciocínio para a aplicação dos recursos terapêuticos manuais, mas também na cinesioterapia, que são as nossas principais ferramentas hoje que a gente tem, inclusive, em comum, e que a gente vai vendo guidelines e as principais referências, né, nos principais tratamentos para as disfunções de assoalho pélvico, ter sempre esses dois recursos sendo muito bem falados. Não Sim. desprezando dos outros, mas que a biomecânica, ela inclusive na adaptação. Muita coisa não está descrita ainda na literatura e que a gente vai tentando adaptar e vai tentando acertar ao longo desses anos, né? Principalmente com os recursos manuais. Sim. E é bacana ver isso, né, Vivi, você trazendo a questão da cinesioterapia, porque a gente começou na fisioterapia pélvica, ainda quando se chamava até uroginecologia, Isso. a partir do reconhecimento como padrão ouro de trabalho, justamente a cinesioterapia do assoalho pélvico, né? Então a gente nunca pode esquecer da relevância desse trabalho, porque foi o trabalho que nos fez aparecer. A gente surgiu a partir da cinesioterapia e a cinesioterapia ela vem baseada nesse trabalho que a gente faz, que é morfofuncional, biomecânico, né? Então, eu acho que é bastante importante a gente ter esse lugar aí de entendimento e até começar a partir disso entender também um pouco o que é essa fisioterapia manual, né, Vivi? Que a gente fala tanto e o que é essa fisioterapia manual, né? Fala pra gente, Vivi, explica pra gente o que é fisioterapia manual. De forma bem simples e resumida, né? Que até pouco tempo até muitas vezes a gente se pega falando terapia manual porque é um vício falar, é o termo mais antigo, né? Mas que foi uma mudança mais recente, 2014 talvez, não me falha a memória, pela iFont, mais ou menos 2014, eles ajustaram o termo para fisioterapia manual ortopédica. Então, a gente pode dizer que esses recursos manuais, eles englobam desde métodos para articular, muscular, neural, facial, miofacial, queira definir, né? Esqueci de mais alguns que não, né? Tecido cicatricial também, tecido conjuntivo, abordagem em tecidos cicatriciais, né? Sim. E tecido conjuntivo como um todo. É uma basicamente a aplicação de recursos manuais, né? E Que é diferente de cinesioterapia, né, Vivi? isso é Aplicar diferente. recursos manuais Isso. não é cinesioterapia, né? E aí a gente precisa trazer isso, talvez, Vivi, para ficar mais claro para a gente da pélvica. A gente tem que ir do macro. Então, assim, eu não orientar um paciente a fazer cinesioterapia para lombar. Fica muito claro para a gente entender que a cinesioterapia para dor lombar é completamente distinto da terapia manual para dor lombar. Acho que isso ninguém tem dúvida sobre isso. Só Isso. que o que acontece na fisioterapia pélvica é que quando a gente aplica isso na fisioterapia pélvica,
por algum motivo, né, talvez tenha uma questão de contextualização histórica que a gente não pode deixar de mencionar. Você acabou de dizer muito claro que o termo de fisioterapia manual é um termo super recente, que ele vem justamente trazendo, né, a terapia manual e adequando ao trabalho do fisioterapeuta, porque a gente sabe que terapia manual pode ser o Rolfing, que pode ser aplicado por um profissional que não é fisioterapeuta. Que o Rolfing Isso, não necessariamente é aplicável por um fisioterapeuta, pode ser pessoas que fazem Rolfing de outras áreas, e é livre para que isso aconteça, a gente não tem esse controle sobre isso, então não é uma técnica fisioterapêutica, mas é uma técnica que nós podemos utilizar. Então, quando a gente utiliza, como somos fisioterapeutas, a gente está aplicando a fisioterapia manual. Então, acho que vale a gente conseguir ter esse mesmo entendimento. Então, se cinesioterapia para dor lombar é diferente de fisioterapia manual para dor lombar, eu não posso achar que a cinesioterapia do assoalho pélvico, por mais que eu use dedos ou recursos proprioceptivos outros, eu não estou fazendo uma terapia manual e nem uma fisioterapia manual. Eu estou fazendo uma cinesioterapia direcionada, proprioceptiva, né? Tentando dar algum nível de seletividade ao músculo que tende a fazer uma contração global, como é o caso do assoalho pélvico. Então, acho que isso. vale a gente, na verdade, também trazer um pouco essa luz, que não é querer olhar para o que foi construído até agora e falar que foi tudo errado. Na verdade, não foi tudo errado. Na verdade, a gente se constrói a partir de erros e acertos. E eu gosto muito, na verdade, em vez de usar erros, de inadequações, né? Ou do que era possível naquele momento, né? Então, o conteúdo científico que a gente tinha naquele momento criou essa possibilidade de trabalho que foi denominado dessa forma. E hoje a gente veio desdobrando isso com o tempo. E isso foi, né, claro, que desdobrado para a ortopédica, né, para a fisioterapia manual ortopédica, mas que é totalmente aplicável para qualquer outra área da fisioterapia que use recursos manual para poder fazer um trabalho, né, Vivi? E isso diferencia, inclusive, é o que confunde muito, principalmente os pacientes e as pessoas leigas, em relação à massoterapia, né? Muitas confundem os recursos terapêuticos manuais, a terapia manual, como massoterapia também, né? Você falou do Rolfing, mas eu cito muito a massoterapia porque é uma questão que confunde. Na obstetrícia, por exemplo, se fala muito da massagem perineal, na dor pélvica crônica, no vaginismo, na vulvodínia. A gente está sempre falando da massagem perineal, mas cabe diferenciar qual o estímulo que a gente busca durante a aplicação da massagem perineal, supervisionada por um fisioterapeuta, e o que a gente quer com outros aspectos manipulativos. Isso é diferente. Então, esse ajuste de terminologia que veio ao longo desses anos, né, de 2014 para cá, talvez, né, de usar a fisioterapia ortopédica justamente para diminuir a chance de confusão para o leigo e também para os profissionais que estão começando ou que não têm tanto contato com, com os recursos manuais. Isso é super importante. E uma coisa que eu acho também importante, assim, eu acredito que muitas pessoas que estão começando na área vão ter acesso a essa live em algum momento, ou até alguns de graduação. Eu acho importante a gente delimitar bem isso e entender que os recursos manuais, né, a fisioterapia manual, por mais que a gente fale da muscular, neural, quando a gente executa determinado método, determinada técnica, né, a gente não está ali só abordando um tipo de tecido, a gente não consegue separar isso. Então, a Exatamente. gente vê ainda alguns ajustes de nomenclatura acontecendo, se falava muito em liberação miofascial, hoje a gente vai falando mais em mobilidade de tecidos moles. Esses ajustes, eles estão acontecendo com o tempo. Estou atento a isso, porque só de pensar nesses ajustes mais recentes, esclarece a nossa ideia e faz o profissional entender que a gente não está abordando só uma articulação. A gente aborda toda a interface tecidual que está ao redor dessa articulação. A gente aborda sistemas adjacentes. Eu ainda em além, se a gente for falar também a osteopatia faz, a gente vai falar de sistema linfático, do sistema cardiovascular, entre outros, né? E a osteopatia não deixa de ser né? Não deixa de estar relacionada à fisioterapia. Eu acho que vale também, depois de até uma sugestão para ter
a um osteopata para poder estar falando melhor sobre o recurso. Com A gente, certeza, com com a certeza. fisioterapia manual, está muito esse trabalho com a osteopatia. Isso hoje em dia é fantástico, os resultados estão sendo muito legais, os estudos já estão aparecendo, e é a união desses dois recursos, né? Dessas duas especialidades, na verdade. Eu travei. Mas a sua voz tá aqui para mim, Vivi. Vamos esperar um pouquinho ver se volta e se não. Ah, voltou. Senão você podia sair e voltar de novo. Aí voltou. Voltei. Mas ele estava te escutando, o que você falou não foi cortado, não, foi só a imagem. Eu acho que é bacana isso, o Vivi, que acho que tem uma coisa que é legal, né? Eu dei o exemplo do Rolfing, acho que a massagem ela entra nesse lugar, porque acho que tem uma questão que eu gosto muito de instigar o fisioterapeuta a pensar sobre isso e pensar para fora do lugar de estudo biomédico estritamente, que é uma coisa muito cartesiana, e tem alguma coisa um pouco mais reflexiva também nesse sentido de pensar, é que algumas ferramentas, eu dei o exemplo do Rolf, você trouxe a massagem não é um recurso exclusivamente fisioterapêutico. Então, pensar em massagem perineal, por exemplo, sendo orientada, bem conduzida, bem manejada por alguém que tenha competência técnica e qualificação para isso, que não seja um fisioterapeuta, não necessariamente isso é um complicador, porque um massoterapeuta, por exemplo, se ele tiver uma capacidade técnica e qualitativa para isso, ele pode ter a expertise dele, vai ser muito pontual para isso, né? Ele vai ser muito marcado para isso aí, e não vai ter outros entendimentos, mas ele pode aplicar essa técnica. Então, mais uma vez, a gente faz esse resgate, né? Quando os recursos são aplicados por nós da fisioterapia, isso toma outra proporção, né? Isso tem um outro lugar, porque exige mais do que um conhecimento da aplicação técnica, da técnica, né? A gente precisa entender da onde vem esse recurso. A gente sabe, como você falou muito claramente, né? Esse grau de seletividade. Não, eu estou mexendo aqui na articulação, só faço mobilização articular. Mas se a gente for mobilização articular da região do sacro, quem sai da região sacra? É o plexo sacral. Então, se você faz mobilização do sacro, quem está sendo mobilizado junto com tudo isso acaba sendo também as estruturas neurais. Então, esse conhecimento mais amplificado aí, que eu acho que é importante a gente entender que a gente não é só um mero aplicador de técnica, mas eu preciso entender que a minha aplicação repercute em outros órgãos e sistemas, sistema neurológico, sistema linfático, vascular, miofacial, articular, osteoarticular. Então é importante a gente saber que, e aí talvez seja, né, Vivi, a gente pensar um pouco, já que é tão difícil dar esse nível de seletividade, mas eu pensar que eu posso, de fato, a partir de um conhecimento adequado dessa biomecânica, por exemplo, dar sim alguma ênfase a mais para esta ou para aquela estrutura. Então, eu posso sim ter um trabalho um pouco mais voltado para articulação, eu posso sim ter um trabalho um pouco mais voltado miofacial, né? Eu posso ter um trabalho que a gente vai chegar agora, né? Miofacial ou facial, Vivi? O que é o que aí nessa história, né? Mistério. Tiver tanta confusão, né, na literatura. Eu confesso que eu acho que isso na minha cabeça ainda não está muito claro, tá? Com humildade eu venho falar isso. Mas que eu fiz tanto de cursos, né, com profissionais super atualizados em sistema miofacial, sistema facial, os levantamentos feitos, ainda uma definição tão clara. Hoje a gente vê a tendência a se usar mais como mobilização dos moles, porque a gente sabe que é tão difícil seletivar aquela mobilização na facial. É uma grande confusão, por exemplo, nos guidelines, principalmente os guidelines de biologia, se referindo a miofacial o tempo todo com ponto gatilho, eles associam, né, as disfunções, as alterações miofaciais, eles direcionam direto na presença de ponto gatilho. A gente sabe que não é assim, não é sempre assim. E uma coisa não está necessariamente dependente
outra, né? Então, existe uma grande confusão nessa história. Hoje a gente vê muitas instituições falando em treinar a fáscia, a gente sabe que a gente não treina estrutura, a gente treina a função. A Mônica participando aqui ali. Pois é, não está claro, Mônica, não está claro. Acho que o meu alívio, o que a Mônica está falando, foi o meu alívio quando eu fiz a minha última atualização em relação ao curso de fáscia. E eu vi que não está definido. Não tá. A gente jura que está com a mão na pele daquela pessoa e que a gente está mobilizando fáscia. A gente sabe que não é por aí. A gente sabe que existem suposições textuais, a gente sabe que tem são áreas muito. Imagina o nosso olho pélvico, com tanta sobreposição de estruturas, de órgãos, de vísceras, fáscias profundas, superficiais. Gente, a gente não pode se iludir, achar que com determinadas manipulações a gente está só abordando o tecido facial. E como eu acho interessante a forma como a Maria, por exemplo, explica por que é tão importante a gente separar, a gente numa técnica que a gente acha que é mil. Mônica, quero fazer seu curso amanhã. Tem tantas outras opções bacanas, Mônica, sabe? Como eu estava falando com o Mauro, não vou ficar aqui fazendo propaganda, mas quem quiser inbox, eu posso compartilhar a minha experiência pessoal de atualização. E eu estava falando aqui da Mariana Tomás, que eu recomendo também, porque ela fala isso de forma muito clara, né? Ela diferencia exatamente isso. O que a gente faz com os recursos manuais quando a gente mobiliza, por exemplo, o tecido conjuntivo, não necessariamente a gente está mobilizando face, a gente está melhorando uma interface, um ambiente onde a face está inserida, né? É isso, basta diferenciar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nomenclatura que a gente vai usar, principalmente quando a gente vai liberar face. A gente sabe que isso não é um tecido que tem propriedades biomecânicas e propriedades textuais tão específicas que, para gerar uma alteração na fibra desse tecido, realmente tem que ser algo com uma força que o ser humano não conseguiria aplicar. Então, precisa, na verdade, disso, né? É um todo. É melhorar o ambiente, é melhorar essa interface tecidual que se comunica com fáscia, com músculo, com articulação. Por mais que a gente priorize determinadas coisas, como o Mauro falou, né? Muitas vezes a gente tenta fazer uma mobilização, uma manipulação, a gente sabe que tem diferença nisso também. Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que alguém colocou aqui que o áudio está cortado. Tá picotando. Aproveitando a Eliane que chegou aí também. Beijo, Eliane, nossa coordenadora querida. Bem-vinda. Bom, posso tentar sair se achar que está a minha conexão. Você está conseguindo me ouvir bem? Tá picotando, mas assim, não tá, pelo menos para mim não tá impedindo de entender o que você está dizendo. Não tá aquele picotar de a gente não conseguir entender, não, mas está sendo picotado um pouquinho, Vivi. Tá, o que você sugere? Eu saio? O que você acha? Ou a gente Vamos, deixa. vamos falar mais um pouquinho. Se continuar demais, você tenta sair e volta. E a gente tenta a fazer pelo menos esse acerte aí. Vamos falar mais um pouquinho. Se continuar picotando, tenta fazer essa saída. Tá bom, tá. Não sei se eu fui tão clara nessa explicação. O grande resumo é esse: a gente ainda não sabe exatamente as melhores terminologias ainda, isso ainda vai evoluir muito. A gente está vendo que as pesquisas elas estão melhorando, elas estão aprimorando, mas eu acho que não é simples pesquisar, em especial facial, separado dos outros, é muito complicado. E o que a gente vê como resultado da aplicação dos recursos manuais é isso, é um somatório, né? E ainda posso dizer que não é só o recurso manual. Ele, quando bem aplicado ao treinamento muscular, isso para qualquer área, a gente vê que o resultado é sempre muito superior, né? Então, fisioterapia não é só a restrição a um determinado recurso técnico ou método, né? A fisioterapia é a junção de um raciocínio. Muitas vezes a gente cria adaptações de um método que a gente conhece. Como você falou do RPG,
sofreu tantas mudanças ao longo do tempo, como essa coisa Sim. da correção, essa imposição de movimento, de ajuste, isso já não existe mais, né? A gente cada vez mais busca respeitar o padrão daquele cliente, a É a condição história que aquela história que tinha da pelve neutra, né? A pelve para funcionar tem que ser uma pelve neutra, mas neutra para quem? Que para neutralidade é essa, né? aquele indivíduo, neutro para aquele corpo que funciona daquela forma. A gente não pode pôr uma alteração de curvatura fisiológica para cumprir um padrão. A gente sabe que não existe mais. Inclusive, esses métodos Deu uma que é mais travadona agora aqui, respeitosa, Vivi. com Acho que a gente menos vai tentar sair. imposição, né, com mais respeito, melhorou? Tá dando uma travadona. Vamos, tenta sair e eu te chamo de novo, Vivi. Entendi, Mauro. Melhorou? Tá, agora saiu. Gente, vamos esperar um pouquinho, porque a gente vai tentar fazer com que a gente consiga que a conexão da Vivi seja um pouco melhor. Eu falei com a Vivi muito há pouco agora por chamada de vídeo e funcionou muito bem. Não sei se pode ser uma questão do próprio Instagram, que às vezes tem alguns congestionamentos que acontecem, mas a gente vai tentar fazer com que esse retorno dela agora que fique um pouquinho melhor. Vou chamá-la novamente aqui. Chamei de novo a Vivi para a gente continuar, ver se a gente consegue fazer uma conexão melhor aqui. Tá aguardando ela entrar. Pode ser a questão do horário, às vezes esse horário é mais cheio, né? O horário das 8 horas, e numa sexta-feira, né? Oi, Vivi. Melhorou? Você está próximo do sinal de Wi-Fi ou está usando o 4G? Como é que você está aí de conexão? Até botei para o 4G para não ter problema. Então, no 4G, Tá. o sinal está completo. Até verifiquei aqui. Me parece que você está falando, tá melhor a sua fala agora, parece. Tá, perfeito. Vamos tentar, então. Eu acho que é o horário mesmo. Eu já ouvi falar que esse horário, normalmente, o Instagram ele trava mais vezes. E pode ser que meu sinal também não esteja tão bom. Tá, sua tela ficou um pouquinho mais escura. Você fez alguma coisa na tela do seu celular agora? Tem alguma coisa que não deveria, com certeza. Gente, chama a Érica. Tecnologia. Ah, não, o som melhorou muito, Vivi. Agora tem alguma coisa que você ficou um pouco mais escura, assim, tá a sua tela tá um pouco mais escura. Mas eu acho que melhor a gente te escutar e te ver meio sombreada do que a gente não conseguir te escutar, eu acho, né? É, tô achando, Mauro. Vamos seguir lá. Já até me perdi. Onde é que a gente estava? A gente estava falando desse entendimento sobre a questão da fisioterapia, da onde se aplica, né? Se ela é facial, se ela é miofacial. E aí você trouxe o resumo para a gente aí, falando que, na verdade, o mais importante é a gente entender que o que a gente faz, no geral, é a mobilização dos tecidos moles, tecido conjuntivo, né? E é essa repercussão que vai intervir na melhor, talvez melhor mobilidade facial, melhor mobilidade, né, da interface fáscia e músculo, né? Então a gente precisa só ter esse entendimento, porque acho que por hora a nomenclatura não está muito clara nesse sentido, né? A gente tem muitas denominações surgindo de intervenções faciais, miofaciais. A gente tem aí uma questão também delicada que você trouxe, Vivi, que sempre quando se fala em fisioterapia em miofacial, né, você trouxe isso muito claro, sempre é falado do ponto gatilho obrigatoriamente. E às vezes a gente pode ser que não necessariamente você apresente um ponto gatilho, você pode, por exemplo, não apresentar um assoalho pélvico, por exemplo, com pontos dolorosos, mas ele é um assoalho pélvico hiperativo, então é um assoalho pélvico que apresenta uma síndrome miofacial do assoalho pélvico, sem o componente doloroso, e às vezes também pode não ter o componente do
ponto gatilho. É Isso. interessante falar isso, Vivi, porque eu tenho visto muito uma diferenciação que acho que não é todo mundo que consegue observar, a diferença entre trigger point e tender point, né? Perfeito. Então, tipo, eu acho que um bom começo para falar sobre fisioterapia manual e pensando, né, no que os guidelines nos colocam muito bem e positivamente sobre a intervenção miofacial, né? A gente tem isso bastante a nosso favor. É saber a diferença entre você achar pontos sensíveis e dolorosos e pontos que irradiam. Isso é um diferencial muito grande, né? Então a gente precisa entender que até a própria a intervenção, né, o tipo de fisioterapia manual elencada nesse caso, vai ter que ter outra nuance, né? Vai ter que ter outra perspectiva, porque se é um ponto doloroso e hipersensível, sem radiação, já não é trigger point mais, já não é um ponto gatilho, né? Que a característica principal do ponto gatilho é justamente a irradiação do ponto doloroso, na sua imensa maioria das vezes, que eu costumo brincar sempre que, no mínimo, tem que irradiar em aura, né? Que é fazer aquele ponto que se irradie mais aonde a gente está pressionando, né? Que eu nem gosto muito de ser esse fisioterapeuta sádico que fica catucando ponto gatilho, né? Me dá um pouco de agonia esse lugar de catucador de ponto gatilho aí. A gente vale pensar em outros recursos que trabalhem esse tecido conjuntivo, que dê melhor nutrição e mobilidade e hidratação a esse tecido conjuntivo, que automaticamente esse ponto, seja ele sensível ou doloroso, ou seja ele um ponto gatilho, automaticamente ele vai ganhar um pouco mais de oxigenação, de mobilidade, e você por si só você já reduz um pouco, né? E acho que cai um pouco naquele lugar que a gente tem visto também, Vivi, que talvez seja já começar a falar sobre as instrumentalizações, né, do uso dos recursos de fisioterapia manual. Então, o primeiro que a gente poderia falar, até usando sobre a questão do ponto gatilho, é pensar do agulhamento a seco, né? Que já existem controvérsias sobre o uso do agulhamento a seco. Então, entender o porquê que se fala controvérsia, quem são as pessoas que falam das controvérsias, saber que pode sim ter alguma aplicabilidade. Então, tudo depende do meu conhecimento e da minha avaliação para saber se aquela implicação ela é plausível para onde eu quero e, sinceramente, pensando em assoalho pélvico e agulhamento a seco, me dá até uma dor no períneo, assim, sabe? Prévia. Eu sinto uma dor no períneo previamente, assim, né? O que você acha Exato. sobre essa instrumentalização aí, Vivi, que a gente tem visto surgir não só, na verdade, surgiu a partir da ortopedia, talvez até da desportiva mais, né? Creio que a desportiva e a ortopedia vem trazendo mais isso, mas está chegando no assoalho pélvico. E aí? De onde Pois é. vem isso? Inclusive na ortopedia, na desportiva, esse conceito ele está mudando, né? A gente sabe que a gente não pode agredir o tecido, não ter agressão tecidual. A gente não pode nunca comparar a precisão da mão do profissional com o uso de um objeto, de uma peça metálica, de uma peça plástica ou de um vácuo. A percepção é diferente. E a gente fala em fisioterapia manual, não necessariamente a gente precisa provocar dor nesse paciente durante a abordagem. Não precisa necessariamente provocar dor e muito menos agressão tecidual. Eu confesso que isso me preocupa bastante, porque quando a gente fala de assoalho pélvico, a gente fala numa área que é completamente diferente, que é sensível, que tem mucosa, que tem atrito diferente. Você falou um nome agora que grita, né? Uma coisa é você usar um instrumento na pele, no trapézio. Outra coisa é você usar um instrumento no assoalho pélvico dentro, através de uma mucosa. Exato. Que E que força é essa? E que necessidade é necessariamente essa de usar um instrumento, sendo que o dedo por si só já é um recurso tão meticuloso e que a gente trabalha tanto essa manualidade, e aí você vai dentro de uma mucosa querendo pegar o músculo que está abaixo dela e exerce uma fricção e uma força com um instrumento metálico, ou seja lá de qual estrutura seja, né? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar aí, e assim, a gente está falando de mucosa, as inervações de assoalho pélvico, pensando em camada média, é através de toque intracavitário, né? Então, exatamente. Ora, se ao longo desses anos a gente que trabalha com fisioterapia manual, a gente precisou adaptar os recursos para o assoalho pélvico
né, que é tão específico, são músculos que têm tamanhos diferentes, localizações diferentes, são sobrepostos, e a Alavancas gente muito passa particulares, né? muito particular, bem particulares, tem propriedades teciduais diferentes, tem necessidade diferente, tem uma mucosa no meio do caminho por onde a gente acessa essa musculatura. Então, nós precisamos, ao longo do tempo, adaptar esses recursos manuais para tentar melhorar esse ajuste. E a gente sabe hoje em dia que, inclusive em grandes músculos, em áreas que têm maior atrito, vou dar por exemplo, do trapézio, né? Claramente, se em grandes músculos o uso da instrumentalização já agride, imagina no assoalho pélvico. Então, assim, se para quem trabalha muito com os recursos manuais e precisou adaptar para o assoalho pélvico, imagina numa instrumentalização, né? A gente fez eu fiz um último levantamento até hoje, para ter certeza do que a gente estava falando aqui. O que a gente vê na literatura, o que a gente vê em publicação, é que esses resultados com o uso de instrumentalização, eles não estão claros para a gente. Os estudos que são analisados durante essas revisões, eles são muito heterogêneos. Difícil, não há uma padronização pela forma como eles usam o instrumento, um tempo de aplicação, a pressão exercida. Não tem padronização de nada. E muitas vezes os trabalhos estão sempre associando a outros recursos da fisioterapia, como os exercícios, como o uso de termoterapia, fotobiomodulação. Então, assim, está muito confuso. A gente não pode dizer que em grandes músculos, por exemplo, a instrumentalização ela tem um efeito. Inclusive, já tem outros estudos também mostrando o quanto isso pode agredir a região. Assoalho pélvico, então, até hoje, até agora, até faltando 1 minuto para essa live acontecer, eu não achei um trabalho sequer que mostrasse efeito de instrumentalização no assoalho pélvico. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Aí vem a prática baixa, aí vem o bom senso, vem uma série de coisas que, enfim, a gente precisa entender que nada vai substituir a percepção da nossa mão quando a gente fala em abordagem de tecido mole, por exemplo. Nossa, total. Não vai substituir a percepção da nossa mão. E o que a gente não quer, hoje em dia não, já deveria ser regra um tempo, mas como a gente falou, são ajustes que vão acontecendo com o tempo. O que a gente quer? Agredir o tecido, provocar dor excessiva durante o tratamento. A gente tinha aquelas imagens performáticas usando o cotovelo, né? Usando, em algumas culturas, usando martelinho. A gente vê esses na internet mais curiosos hoje e nada mais nada menos que a gente vê que alguns instrumentos estão reproduzindo isso, né? Então, faz muito sentido. Então, Acho que tem uma coisa que é interessante a gente ver isso, né? Essa manualidade que acho que vale a gente sempre pensar e revisitar e trazer isso como sendo o basal da fisioterapia, né? Que é a capacidade de ler com o tato, de olhar com o tato, né? E você falou muito claramente assim, né? Como é que eu vou saber que a alavanca que eu estou aplicando nessa estrutura vai dar a mesma intensidade que eu queria dar lá? Né? E uma outra coisa também muito interessante, que eu acho que vale também, Vivi, que você falou da questão do provocador, eu já tive várias situações de pacientes que vieram para mim com dor pélvica crônica e que já tiveram visitando, né, passando por outros profissionais e que sempre falavam que os recursos utilizados eram recursos que provocavam mais dor, né? E aí quando eu perguntava que recursos eram esses, eram recursos incisivos nos pontos dolorosos. Então, em nenhum momento se pensava, por exemplo, em melhorar essa mobilidade de tecido mole, tecido conjuntivo, que isso por si só aumenta a nutrição, aumenta a vascularização, isso já faz com que o quadro doloroso já reduza, e se porventura você precisar sim usar um recurso mais pontual, ele já vai estar mitigado.
Então você não está gerando mais um estímulo nociceptivo. O que eu tenho visto muito é os fisioterapeutas tratarem a partir de estímulos nociceptivos e não terapêuticos. Eles estão usando recursos para causar dor no paciente. É uma Isso, lógica que... Da onde vem isso, né? isso, Da onde está vendo isso, né? eu concordo com você. Inclusive, o risco também de usar a instrumentalização quando se tem um tecido cicatricial. A gente está falando Nossa, em filho, a gente está falando em dor, em retração, limitação de movimento, limitação, hiperatividade muscular, a gente fala de hipomobilidade articular, mas o tecido cicatricial, por exemplo, aí é um risco maior ainda. A gente danifica realmente, a gente atrapalha as etapas do processo de cicatrização. Então, a gente falando do assoalho pélvico hoje, o que a gente chama de episiotomias, aquelas cicatrizes das reconstruções de uretra masculina, por exemplo, né? A gente não vê a gente vê muita confusão em relação ao manejo desse tecido cicatricial, conceitos antigos, por exemplo, como o Cirex, né, que usava de forma muito mais agressiva, sim. né, exatamente, mais agressiva, mais vigorosa no tecido cicatricial. Hoje a gente sabe que estimular demais essa produção de colágeno também faz pular etapa, isso piora completamente. A mecanobiologia está aí para explicar isso. A gente fala de biomecânica, mas existe a mecanobiologia. Sim, sim. Existe biomecânica, inclusive intercelular. A gente precisa levar isso em consideração. Por isso que a gente fala tanto da importância da biomecânica para a gente. A gente esquece que esses tecidos têm propriedades diferentes. E a gente precisa raciocinar em cima da condição dessas propriedades, sem passar do limite delas, sem forçar, sem antecipar etapas ou atrasar etapas. Então, isso faz diferença. Isso é muito preocupante. Chama atenção, na verdade, né, Vivi? Além me parece, me soa, né? Até que, como você acabou de falar agora, um minuto antes da gente começar, não tinha nada que cientificamente que nos levasse a pensar na terapia, né? Então, me parece que, assim, é um pensamento que ele está sendo muito empírico e com fundamentação nenhuma, porque nenhum recurso de estudo da fisiologia é aplicável ao que está sendo feito. Né? Exatamente. Eu até, assim, se alguém tiver um estudo que justifique, eu até gostaria muito de ver, muito, assim, e reconheceria profundamente o meu desconhecimento, como a gente está o tempo inteiro tentando se melhorar com relação a isso. Mas até agora não temos nada que faça justificativa fisiológica do porquê de usar esses recursos. Muito pelo contrário, Vivi. Você acabou de falar perfeitamente agora. Todos esses recursos, eles podem muito mais favorecer a piora do quadro, desde o próprio estímulo nociceptivo até uma desorganização das fibras de colágeno, piorando a cicatrização. Então, como que eu vou usar isso? Em que nível de utilização eu vou fazer isso? Então, é bom a gente ter essa crítica. E aí, já pegando um gancho aí, Vivi, é a gente ter, por mais que a gente está falando do empirismo, da falta de estudo, mas isso também não quer dizer que ter um estudo que diz que funciona, como você também acabou de falar, as revisões sistemáticas que a gente tem são extremamente heterogêneas. Eu não posso nem me pautar nela para poder atuar, porque cada um usa um recurso, cada um inventa uma roda diferente, e a gente, no final das contas, não sabe qual que é. Uma é oval, outra é mais quadrangular, a outra... É. O que eu estou utilizando? A gente não consegue, né? A gente está tendo um problema que eu acho grave, a gente falar, é importante a gente falar também desse lugar, né? Que é a própria pós-graduação, né? Ao qual a gente pertence, já abre essa porta para as pessoas terem esse pensamento crítico e científico, né? Podendo abrir portas futuras para mestrado e doutorado, de conseguir ter uma leitura crítica desses trabalhos, porque o fato de ter num guideline o recurso possível como sendo como a gente vê no guideline, por exemplo, da Europeia, né? Que é a pressão isquêmica. Isso. Compressão isquêmica. Compressão isquêmica,
como assim, né? Da onde vem isso? Então, a gente vê que até os próprios guidelines que compilam grandes informações, eles podem usar terminologias errôneas, que até acho que tenha sido até com uma das melhores das intenções de trazer uma informação, mas que quando a gente está comunicando para nós, fisioterapeutas, isso soa de um lugar que não faz muito sentido, né? Então, essa leitura crítica de cada artigo, por mais que seja um artigo que nos paute positivamente, vale a gente olhar para ele e falar assim, mas não está clara a metodologia, não está claro o embasamento, já ia falar filosófico, a pessoa que sempre fosforila demais, né? Uau, Fisiológico. verdade. Fisiológico. Então, assim, acho que é bacana a gente começar a ter esse olhar de diferenciação, de olhar crítico. Eu acho que a gente, tendo um bom conhecimento, né? Você trouxe olhares aí, Vivi, que a gente estava falando muito da biomecânica no sentido macro. Você falou da micro, né? Da parte como é que você usou o termo? Você falou mecânica celular? Não, você falou A mecanobiologia, a histologia da mecanobiologia. Então, olha gente. só, a gente começou falando de biomecânica, pensando em grandes movimentos articulares e coisa e tal, a gente está falando agora de uma mecanobiologia. Então, olha o quanto eu preciso desenhar esse conhecimento que vai desde a macrobiomecânica até a mecanobiologia, para desfazer tudo isso aí usando um catucador sei lá, de aço na ponta, dentro de um assoalho pélvico, numa mucosa. Cadê a base? Né? Exato. A gente já não tem literatura que nos ajude a falar sobre isso, e quando se aplica, a impressão que tem é que a gente está negando toda uma base fisiológica por trás. Né? Então acho que a gente tem que ter um. Deu uma travada de novo aqui a Vivi. Bem no finalzinho. Vamos ver se ela volta. Vivi? Vamos esperar a Vivi entrar de novo aí, que a gente teve um corte aqui dela mais uma vez. Oi, voltei. Voltou. Mas Ai, acho que é isso, a gente está agora caminhando aí para os minutinhos finais, né, Vivi? Então, por isso que eu estava tentando fazer esse desenho aí da importância da gente trazer, né, desde da biomecânica e trazer o conceito dessa mecânica, mecanobiologia. mecanobiologia, né? Então, olha o quanto eu preciso estar afinado com esses conhecimentos para a gente conseguir propor uma intervenção, né? Então, acho que tá melhor, assim. Acho que a gente precisa começar a ter um pouco mais de clareza do que a gente está fazendo. Relógio Já da tá, casa do papai e da mamãe, é aqueles relógios que fazem barulho. Desculpem, pessoal. já tá avisando que vai encerrar? Já avisou que falta 5 minutos para acabar. Ótimo, beleza. A gente extrapola. Mas eu acho que é isso que você está falando. Eu acho que o olhar crítico é fundamental. A gente vê que os guidelines ainda têm bastante limitação em relação às informações. Eles associam diretamente a síndrome miofascial no assoalho pélvico, por exemplo, exclusivamente a presença de ponto gatilho. A gente sabe que não é por aí, né? Tem ainda tem muita ainda precisa esclarecer muita coisa, né? Se fala em agulhamento seco, a gente quando a gente vai ler o material, vai olhar as atualizações de outras correntes que não estão, de outros guidelines que não fazem parte da urologia, por exemplo, já a gente vê que não existe tanto essa opinião quanto ao uso do agulhamento seco, da compressão isquêmica, como se fala, e sim a digitopressão, que é completamente diferente. É ter o cuidado também com toda a questão do marketing, que hoje a forma como os cursos são vendidos, a forma como os métodos são vendidos, a gente tem que ter muito cuidado. A gente fico bastante preocupada quando eu vejo
recursos oferecendo treinamento específico de face, bem complicado você vender esse tipo de coisa, não dá para. Se é tão pouco esclarecimento, né? Você pensar que vai treinar uma estrutura especial de forma isolada. Não existe. Até porque falar em treinamento é falar em função. A gente não treina estrutura, a gente treina função. E função é exatamente pensar em tudo que está por trás disso, né? A relação estrutura-função, que é o que se fala na biomecânica, que é o que se fala na osteopatia. É levar em consideração todos esses aspectos. Até quando a gente pensa no treinamento dos músculos do assoalho pélvico também, a gente tem que ter esse cuidado de direcionar, de ser específico. Como você falou lá no início, estar palpando o assoalho pélvico durante um exercício, acompanhando o comando verbal, é muito mais estímulo proprioceptivo do que um recurso fisioterapêutico manual propriamente dito. Não é, eu não tô Por definição, né? É distinto por definição. É diferente por definição, é diferente, né? Por definição é diferente. Por mais que a gente aplique uma determinada pressão para gerar um estímulo proprioceptivo diferente, estiramento de fibra, isso é diferente. Isso é cinesioterapia. A gente está usando o toque como auxílio. Acho que travou de novo, Mauro. Você travou agora. Não, voltou. Alguém mandou uma pergunta que eu estava lendo a pergunta ali. Ah, tá. Ele está pedindo para você salvar no IGTV, para não esquecer. Isso, é isso que eu estava vendo. Pode deixar, Eliane. Deixa comigo. A gente está finalizando. Vivi, a gente está nos minutinhos finais. Eu acho que a gente conseguiu caminhar bem nesse sentido de tentar trazer um pouco disso. Acho que vale a gente começar a dar esses amarradas. Acho que a gente veio esses últimos minutos aí já amarrando bastante, revisitando tudo que a gente veio falando, das diferenciações, conceituações. Eu acho que a recomendação que a gente pode deixar, né, para a gente tentar buscar mais por essas informações. A gente tem aqui pessoas queridíssimas nos acompanhando que trabalham com isso, como a Júlia, como a Lilian, que já deu tchau e beijo pra gente, me chamou a orelha, que também não pode fazer na pele e no trapézio. Perdão, Lilian. Não foi minha intenção dizer que podia fazer, mas eu disse que é muito pior fazer na mucosa, tá? Não quis dizer que poderia ser feito no trapézio, né? A Gi também está chegando aqui junto com a gente, Gisele Ribeiro, Raquel, um time da Interfísio. Bacana a gente estar vendo o time da Interfísio aqui, né? Muito bacana. E a nossa coordenadora mor maravilhosa, Eliane Guedes. Beijo grande aí para vocês. Muito obrigado por estarem presentes aqui com a gente, com essa companhia maravilhosa. E acho que a gente está aí dando essas finalizações aí, Vivi. É isso, como essas finalizações aí. Aperitivo, porque esse assunto é super extenso, não dá para a gente pontuar tanto, né, aprofundar tanto nessas questões, até porque muita coisa para não está esclarecida, mas assim, acho que a mensagem principal é a gente levar o profissional a essas reflexões, a ter realmente senso crítico, a pensar mais na prática baseada em evidência, a ter mais cuidado com Voltei. Não? Foi? A gente não deixou de te escutar, só a sua imagem que deu uma congelada. A gente escutou tudo que você disse. Então tá, perfeito. Eu acho que é isso. Faltou alguma coisa, Mauro? Você quer? Não, eu acho que é isso, a gente ter esse olhar criterioso que você fechou bem aí, da gente buscar sempre por essas informações, uma vez que buscar pelo conhecimento teórico, uma vez que teórico, baseado na fisiologia e em outros aspectos que a gente falou bastante, da biomecânica, a mecânica, eu sempre não consigo reproduzir essa palavra, gente, mecânica, biologia, mecanobiologia, perdão. E é isso, já que a gente não tem um recurso maior, que é um recurso científico embasado, baseie-se na teoria da fisiologia desses outros recursos que são fundamentais para a gente poder pensar em qualquer outra coisa, né? Então, acho que a gente está nesse lugar aqui, acho que é bacana, né, Vivi? A gente trazer esse olhar como professor de pós-graduação, não querendo nos colocar como qualquer tipo de referência, que a ideia não é essa, mas de saber que existe uma relevância grande de buscar por isso aí. Então, mais uma vez aqui agora, faltando só 20 segundos, queria agradecer a participação de todo mundo. Vivi,
Mais uma vez foi muito, muito maravilhoso. É bacana a gente estar sempre junto. Que isso seja cada vez mais produtivo, não só para a gente, que a gente consiga pelo menos dialogar com mais pessoas. Um beijo grande. Até um Obrigada. outro momento mais breve. Obrigada.